A minha memória mais antiga, né, na verdade, é do circo. Né? O circo como um todo, né, o espetáculo do circo, que eu acho que é por conta do circo que eu passei a me envolver no teatro, né, a ser ator, e das encenações de teatro nos circos. Eu tenho 49 anos, né? Então, quando eu tinha 5 anos de idade, morando ali em Itabuna, na margem do Rio Cachoeira, né, na beira do rio, assim, de frente à minha casa, do outro lado do rio, era o lugar oficial onde armavam circos. Então, eu com 5 anos de idade, eu tenho memória da idade, porque foi o momento em que eu me mudei para essa casa. Então, quando eu falo de circo, eu falo assim, Circo Tiane, Circo Orlando Orfei, esses circos que, com todo encantamento, né, que esses circos antigos sempre tiveram, que me despertaram em mim essa vontade de viver a vida por esse viés aí da arte, né? Então, meu sonho era viajar com os circos. Eu gostava de ficar observando os circos ali quando eles chegavam, cada caminhão que chegava, com os primeiros animais que chegavam, aqueles homens rudes e fortes que chegavam e que muitos eu ia descobrir só depois de um tempo, que aqueles palhaços que encantavam, né, aquela criançada toda e os adultos também, eram aqueles homens rudes que armavam circo, que carregavam peso, que fincavam mastros, né? E aquilo tudo me encantava muito. Aqueles trailerzinhos, né? Aquelas casas, parecendo casa de boneca, onde os artistas moravam. Eu ficava sempre por ali, por perto, observando por uma janela ou por uma porta, como era que eles resolviam aquela vida de criar uma casa inteira, com todos os acessórios dentro de um espaço mínimo. Então aquele universo lúdico chamou muito a minha atenção. Mais de um circo por ano, né? Meu pai era caminhoneiro, então quando o circo ia embora, eu via muitas vezes o mesmo espetáculo. Quando o circo ia embora, eu tinha uma mangueira, né, lá no quintal da minha casa. A gente costumava amarrar a lona do caminhão do meu pai na mangueira e a gente tentava reproduzir o máximo que a gente guardava na memória dos espetáculos de circo. Aí mais na frente, eu acho que eu vi um espetáculo de teatro pela primeira vez já com uns 16 anos, num teatro, né? Com uns 16 anos de idade, uma peça infantil lá em Itabuna. Mas antes disso, na escola, quando eu tinha ainda uns 6 para 7 anos de idade, eu vi uma encenação assim, bem primária mesmo, feita por alunos já alunos maiores do que eu, né? Eu com 7 anos, por aí. Eu acho que uma encenação feita por pessoas de 15 anos de idade, aquilo ali me chamou a atenção, porque até hoje está registrado na minha memória o tamanho que aquelas pessoas ficaram quando elas se apresentaram ali, o tamanho físico, que era maior do que o tamanho deles, e o tamanho da voz, assim. Então, aquilo marcou para mim, porque é a possibilidade que o teatro dá, né, de você ficar maior do que o tamanho da sua altura. Eu fui uma criança extremamente medrosa. Poucas pessoas eu conheço tão medrosas quanto eu fui. Tinha medo de escuro, eu não dormia de noite, eu ficava no dia seguinte tentando lembrar que horas que eu dormi, porque eu resistia, eu tinha medo de dormir. Eu passava as noites ali escondido debaixo do cobertor, com medo mesmo. E por conta disso eu acho que eu cresci muito reprimido, muito medroso e também antissocial. Eu era uma pessoa assim, bastante antissocial. Eu não me relacionava muito com os eventos sociais. Eu era tímido, muito tímido, extremamente tímido. Eu não conseguia falar direito na escola. Então eu comecei a perceber que aqueles amigos, quando a gente ia para uma festa de aniversário de um deles, parece que mudavam, não era a mesma pessoa. Tinha uma postura diferente, um fingimento de alguma coisa social ali, que aquilo não me agradava não. Eu não conseguia ser essas duas pessoas assim. E aí, com o tempo, eu
eu comecei a perceber que alguma coisa, né, naquela linguagem ali de teatro possibilitaria alguma expressão minha. Eu poderia, né, através daquela linguagem ali, dizer alguma coisa que eu queria dizer. Isso é uma análise que eu faço assim bem mais para frente, porque no primeiro momento só teve mesmo o encantamento com aquele mecanismo ali que é o teatro, né? Que é uma pessoa fingir que é outra, ou que é um objeto, ou que é um bicho, um animal, e ter esse contato, né, com gente, com plateia ali, ao vivo, né? Então eu lembro que numa gincana, no Colégio Estadual de Itabuna, eu devia ter ali uns 15 para 16 anos de idade, tímido, extremamente tímido, assim, eu fazendo parte da equipe da gincana, onde todo mundo tinha que fazer alguma coisa, de repente sobrou para mim uma coisa que eu não esperava, que era imitar aquele personagem Painho de Chico Anísio. E na época eu não perdia um Chico City, né, que eu acho que era o nome do programa na época, e Chico Anísio, fantástico, como sempre foi. E aí eu me vesti de Painho e no auditório, assim, com umas 500 pessoas lá nesse colégio, eu interpretei Painho, né? E aí foi um choque, assim, os professores, quando entravam na sala de aula, eles já me procuravam, já entravam me procurando, né, depois dessa apresentação da gincana, e falando assim, você, né, todo quietinho, todo calado, aí chega lá no auditório e faz aquele espetáculo lá. E ali naquela apresentação, alguma coisa que eu senti na hora que eu estava fazendo que mexeu muito comigo. É como se eu ligasse meu corpo assim numa tomada e trabalhasse uma energia ali, uma coisa que dá uma sensação, um prazer, uma coisa fantástica. Então, por ter prazer de fazer aquilo, eu fui brincando com aquilo. As possibilidades que tiveram mais para frente, eu continuei fazendo até essas apresentações se tornarem mais frequentes e eu passei a participar de um grupo de teatro em Itabuna, eu acho que com 17 anos, ou quase próximo ali de fazer 17 anos. E aí essa coisa foi se desenvolvendo assim, sendo uma brincadeira, um bom brinquedo, um prazer, uma alegria de fazer aquilo, de ver o mundo, né, por outra ótica. Eu acho que isso é que me encantou quando eu comecei a ver teatro e comecei também a fazer teatro, é a possibilidade de você modificar o mundo, a realidade, né? Então, a gente que muitas vezes, né, vive numa realidade sem poesia, uma realidade às vezes muito dura, principalmente morando no interior, né? Eu sou nascido ali numa cidade onde o coronelismo, né, a ignorância assim, de muitos, né, determinou a maneira de comportamento ali de uma sociedade. Então, vendo no teatro a possibilidade de mostrar também, né, essa sociedade, esse mundo, de uma maneira mais lúdica, como a gente às vezes sonha na vida, eu acho que isso é que foi mexendo em mim a ponto de eu não abrir mão disso, né? Sem pensar que isso poderia ser um dia uma profissão. Nesse processo assim do fingir, o ator também tem que ser. Ouvindo algumas vezes, assim, vendo reportagem, aí o povo falando de uma mentira, né? De alguém que, sei lá, fez alguma falcatrua, fez um teatro, né? Aí, às vezes, eu ouço isso, aí eu fico pensando sobre o que é esse fingimento no teatro. Depois eu li também uma vez que o teatro é o lugar onde se estabelece uma verdade. Isso aí eu achei muito rico e muito interessante. De que maneira? Quando o espectador ele entra, né, num teatro, ele sabe que aqueles atores estarão representando. Então sabe que ali tem uma representação. Agora, essa questão desse fingimento, né, do ator fingir que é uma outra personagem, eu acho que tem muitas maneiras de compreender isso. Eu acho que depende também muito de ator para ator, não é? Eu sinto que assim tem que existir, claro, essa figura do ator, né, que está por trás dessa máscara, né? Digamos que o personagem está aqui na frente e o ator está conduzindo essa figura. E
o fazer bem essa personagem depende do mergulho que esse ator dá. Fazendo o Romance da Pedra do Rei, na Paraíba, com o Luiz Fernando, onde nós trabalhávamos num galpão, ele gostava nessa época lá, e eu acho que ele gosta ainda no processo que ele curte muito, começa a escrever frases, textos nas paredes do galpão onde nós ensaiávamos, e ele escreveu um dia assim: como conhecer as coisas se não sendo-as? Então, nesse processo assim do fingir, o ator também tem que ser. Agora, acredito que sempre dessa maneira, né? Sendo a personagem, sem deixar de ser ele, o ator, consciente ali do que ele está conduzindo, né? Essa questão assim da relação, né, do ator, da relação dele com o que ele faz ali, com o teatro, e o profissionalismo disso, eu acho que é um X da questão hoje, não só no teatro, mas eu vejo em quase tudo, e principalmente nas artes. Porque assim, qual é o meu papel, né? Qual é o meu lugar, né, sendo ator? Eu vejo que há uma inversão de valores, né? No teatro, na música, aonde a gente vive a idade mídia, né? A gente vive a idade mídia, todo mundo tem que estar na mídia, todo mundo quer estar na mídia, todo mundo tem que vender o seu peixe. E por ter que estar na mídia, as pessoas geralmente ocupam a maior parte do seu tempo, né? Principalmente esse tempo criativo, esse ócio criativo, ou esse tempo mesmo de trabalho, de labor, mas de criatividade, com a manutenção da sua imagem, né? da sua carreira. Eu vivo um dilema com isso, porque assim, eu fui para a indústria televisiva com 24 para 25 anos de idade. E até então eu tinha feito um teatro popular, né? Muita coisa na rua. Eu comecei a fazer teatro de rua, que é diferente de teatro na rua. O teatro de rua ele tem características diferentes, assim, ele é esse vendedor ambulante, aquele homem da mala da cobra, aquele cara que tem que estar ali na rua sabendo que pode entrar um bêbado, que um cachorro, uma buzina de um carro, os sons, né, da rua podem interferir no trabalho dele, que as pessoas estão ali de passagem, que ele tem que ser muito ágil para poder ele conseguir prender a atenção daquele cara que está saindo do trabalho para ir pagar algumas contas no banco, né, um office boy, uma coisa assim. E eu, vindo desse teatro, chego em Salvador e entro na Universidade de Teatro e passo a fazer, já fazia também lá o teatro, né, em ambientes fechados, mas aí passo a estudar mais esse teatro no espaço físico, no teatro e tudo, e muito rapidamente eu vou para a televisão. E aí essa coisa do profissional, ele começa a ser mais rigoroso, né? Eu começo a ter mais rigor com isso. Eu não saberia dizer assim como é que eu lido ainda com isso, né? Eu tenho ainda muitas questões com isso. Eu acho que não é uma coisa bem resolvida em mim. Eu poderia ter, assim, estar melhor sucedido na minha carreira, por exemplo, se eu ignorasse, né? Se eu abrisse mão de alguns prazeres que, eu não sei, seguir um rumo profissional sem deixar de ter uns prazeres assim ainda dessas coisas mais simples do que talvez esteja ligado a esse amadorismo, no sentido de amar aquilo que faz. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz assim, comecei a me destacar na televisão, me destacar nacionalmente, acho que logo na segunda novela ali, que foi um sucesso estrondoso, fazendo o Padre Livro, eu passava no Rio de Janeiro, tinha algumas manifestações estudantis e tinha um palco armado, as pessoas se manifestando, e uma vontade assim que me dava de chegar ali e dizer um poema, que é uma característica que eu trago desde lá do sul da Bahia. Assim, é como se aquilo ali, eu sei até hoje que aquilo é um alimento que eu só vou encontrar ali. Então eu não consigo seguir assim, uma carreira onde eu me isole dessa coisa da rua, dessa arte popular, das pessoas, dessa busca constante. É o medo que eu tenho, talvez, de engessar, né? De fazer uma coisa que dá certo e tentar repetir essa coisa o tempo inteiro. Eu sei que não é fácil não repetir, não é fácil não repetir, mas pelo menos assim eu tenho tentado, assim, eu tenho buscado não repetir. E às vezes, buscando não repetir,
Eu sinto que é difícil e ainda me repito, né? Tem coisas que a gente acaba sendo aquilo também e fica com a gente. Mas eu vejo que o artista, né? Já que a gente está falando de arte, eu acho que o ser humano de modo geral, mas o artista, ele precisa resgatar qual é o lugar da arte, porque eu sinto que assim, que é um lugar, assim, né, espero que daqui mais uns 50, 70 anos, né, quando eu fizer a passagem, que seja por aí, que não seja tão cedo. Mas quando eu sair daqui, quando desencarnar, o teatro continua, né? Então, essa coisa, ela é muito maior do que eu, né? Eu estou a serviço do teatro e não o teatro a meu serviço. Então, assim, que uso eu devo fazer dessa arte que tem, né, um papel tão importante social, por exemplo? Que uso os artistas estão fazendo hoje desse lugar de ser artista, de trazer uma expressão de uma pintura, de trazer uma expressão teatral, de uma expressão como um ator no cinema, na televisão, no teatro, o lugar da música popular brasileira, a música popular brasileira que já foi assim um lugar de muitos questionamentos, de muita reflexão. O que é que está se fazendo com essa arte hoje? Eu não me encaixo nesse caminho, nesse bonde profissional que as pessoas entram e aceitam e perdem a conexão com essa coisa lúdica, com esse brinquedo que pode trazer uma reflexão tão profunda e tão séria, né? Então, eu meio que fico por aqui mesmo, porque eu acho que aqui é o melhor lugar para eu ficar. Aqui que eu falo é aqui mesmo, em Salvador, é aqui na Bahia, porque quando tiver alguma coisa que atenda a essa minha necessidade, onde quer que esteja isso acontecendo, eu posso estar. Por enquanto, aqui para mim é mais onde está a minha raiz. Aí eu tenho medo de tirar a raiz, né, do chão e não saber mais para onde ir. Por não saber aproveitar o tempo, a gente se entedia às vezes. Quem eu seria se não fosse o teatro, né? Eu sou ator há 32 anos. Então eu não sei quem eu seria, assim, eu não sei que ideia, que visão do mundo eu teria e principalmente que visão eu teria de mim. Então o teatro, a arte, né, que tem essa possibilidade de transformar, né, de mudar o mundo ou mudar uma pessoa. Se mudar uma pessoa já está mudando o mundo, né, de alguma forma. Eu sinto assim que eu venho me construindo através desse ofício de fingir que é outro. Porque para fingir que é outro, eu preciso conhecer o outro. Eu preciso interpretar ali um varredor de rua e aí eu preciso saber de onde ele vem, quem ele é, por que ele varre rua, como é que ele varre rua, como é que ele se comporta diante da sociedade, sendo um varredor de rua. Então, nesse ofício, há 32 anos, eu venho conhecendo textos, venho conhecendo ideias de grandes pensadores, de grandes autores, grandes dramaturgos, grandes poetas. Venho conhecendo pessoas, à medida em que eu interpreto uma personagem diante de uma plateia, aí acontece o teatro, o teatro não é a plateia que está do lado de lá, não é o ator que está do lado de cá, mas é essa coisa que acontece nesse encontro entre os dois. Então, essa possibilidade desse encontro é que tem construído em mim uma pessoa, um ser humano com uma capacidade de enxergar melhor o outro, né? Isso eu acho que está em todas as artes, depende de quem está usando a linguagem que quer que seja da arte, não somente por vaidade, né? Não só pela vaidade, mas também e principalmente como esse suporte, esse mecanismo que possibilita você se conhecer, você conhecer o mundo e encontrar respostas para uma quantidade de coisas. Eu sei que cada vez que a gente caminha, né, cada vez que eu interpreto uma personagem, que eu mergulho no universo de um espetáculo, eu conheço melhor a vida, eu me conheço melhor, eu me relaciono melhor com o mundo e a sensação é que as possibilidades, né, infinitas de interrogações, elas se desdobram num horizonte cada vez maior.
Daí a dificuldade de se manter nessa profissão. Você pode chegar e no primeiro momento você encantar as pessoas, se encantar com aquilo, mas o desdobramento, né, dessa arte é um desafio que vai cada vez ampliando os horizontes. Está aí também a maravilha dessa profissão, né? Eu acho que uma das coisas também que sempre me encantaram, né, desde a minha infância é a realidade e essa não realidade, né, esse tempo que é diferente na arte. Às vezes eu me envolvo, né, num trabalho e geralmente é assim, mas o envolvimento é tão grande num espaço de tempo tão curto nesse processo criativo, e quando a gente sai daquele envolvimento por ter realizado aquilo e volta para essa realidade, a sensação é que o tempo foi muito maior do que aquele tempo real que a gente viveu, né? Isso se dá num processo criativo de alguns dias, 1 mês ou 2 meses, e se dá também no processo de representação de um espetáculo que dura 1 hora, 1h30, 2 horas, enfim. Eu acho que o que encanta também assim, a mim, e acredito que muitos artistas na arte, é também essa possibilidade desse tempo. Porque como é que a gente pode medir, né, esse tempo, né? Será que a gente aproveita da melhor maneira possível esse tempo real que a gente vive? Eu sinto que quando eu estou envolvido com uma criação de um espetáculo, eu tenho um aproveitamento. A sensação que me dá é essa, que eu aproveito de uma maneira intensa esse tempo. Mas, sei lá, por não saber aproveitar o tempo, a gente se entedia às vezes. A gente quer viver muito, né? A gente quer viver a manhã, a tarde e a noite, e se a gente não tiver uma ocupação que faça a gente viajar nesse tempo, esse tempo às vezes fica doloroso, fica sofrido. Eu tenho muito isso comigo. Toda vez que eu vivo um processo de teatro, de criação, fazendo aqui, por exemplo, a Paixão de Cristo, que é um personagem muito intenso, muito forte, que me leva para uma altura que eu não consigo viver nesse tempo real aqui, porque eu sou muito pequeno e sei muito bem disso, e a arte, os personagens que eu faço, eles conseguem me colocar numa dimensão que a realidade nem sempre consegue. Então eu acho que um dos encantamentos que tem na arte é esse tempo. É esse tempo que te conecta, às vezes por 1 segundo, a uma natureza superior, uma natureza divina, através daquela sua busca, daquela sua expressão, e que muitas vezes a gente leva uma vida em busca dessa conexão e não tem a possibilidade disso. Eu não diria que assim, o fato da pessoa mais simples, né, e é uma coisa que eu busco também na minha vida, é uma harmonia entre, né, uma conexão entre essa pessoa que trabalha com arte, que tenta jogar cores, jogar luzes e jogar expressões, né, na vida quando é representado no palco, mas a conexão dessa figura, que sou eu, com essa pessoa simples também. Então, muitas vezes a própria arte me faz enxergar coisas na vida, no dia a dia, como aqui a natureza, uma mangueira carregada de flores, de mangas, né, de frutos. Então, mas não é tão fácil assim, na vida real, a gente ter essa conexão e se sentir pleno, como às vezes em 1 segundo na arte a gente sente essa sensação de plenitude. Essa relação, né, do artista com o público, do público com a expressão artística ali, no caso no teatro, né? Eu sinto que tem uma mudança muito grande e é natural por conta de toda a tecnologia também que tem surgido. As pessoas hoje, elas têm resposta para tudo numa fração de segundos, né? Elas têm também muito pouco tempo de contemplação do real. Então, eu percebo que em outras épocas era mais fácil uma plateia se conectar com um teatro, com o tempo do teatro, né? Hoje em dia, os espetáculos tem uma forçação, assim, uma tendência a ser uma coisa mais rápida, a não durar tanto tempo, e mesmo dentro desse
pequeno espaço de tempo que uma peça dura, sei lá, 1 hora ou 50 minutos ou 1 hora e meia ou 2 horas, é como se as coisas tivessem que ter uma velocidade ali, porque também as coisas estão muito assim, né? A televisão, o cinema. Eu acho que isso interfere muito na maneira das pessoas interagirem com o teatro. Cada vez é mais raro as pessoas saírem de casa para poder se conectar ali durante 1 hora que seja com o espetáculo, mas também se torna uma necessidade, porque eu acho que a gente não suporta ficar só na tecnologia, tecnologia, tecnologia. E o teatro tem esse contato humano, né?